E se você tivesse preso na mesma noite para sempre, o mesmo bar, as mesmas pessoas, o mesmo grito cortando algo, mas algo muda de vez em quando, um olhar, um erro, um destino que insiste em se repetir de algumas formas diferentes. Charlie, por um tempo, buscou fugir, mas desistiu. Ele só queria entender por que a morte continuava voltando para ele. O resumo desse filme começa em uma lanchonete de beira de estrada, onde o clima já é um tanto pesado, com a televisão ligada em uma reportagem que detalha as ações de um assassino em série conhecido como Menger. E isso prende a atenção de dois clientes. É nesse exato instante que um homem chamado Charlie atravessa a porta, quebrando a rotina do lugar. Ali, a garçonete Anna se aproxima para anotar o pedido dele, mas é surpreendida por um convite inusitado. Charlie pede que ela se sente com ele. Visivelmente desconfortável com a proposta de um completo estranho, Anna logicamente recusa, muito educada, porém ele ainda tenta argumentar, dizendo que seria uma forma de se conhecerem, mas a estranheza da situação faz com que ela sirva seu café e se afaste para atender às outras mesas, onde alguns frequentadores problemáticos a chamam de mãe por ela ser mais velha, e um deles até reconhece ela por ter cuidado de sua irmã mais nova no passado. O pesadelo de Anna, no entanto, estava apenas começando, pois ao final de seu expediente, quando ela finalmente deixa a lanchonete, se depara com Charlie esperando do lado de fora, na penumbra da rua. Ali ele insiste em sua abordagem, primeiro oferecendo um cigarro e depois convidando ela para um encontro, mas recebe uma recusa em ambas as ofertas e, sem se dar por vencido, ele sugere uma conversa simples. Mas Anna, sentindo o perigo, continua andando, porém a caminhada se transforma em uma perseguição tensa que culmina com Anna sacando um spray de pimenta de sua bolsa em uma tentativa de se proteger. Com isso, Charlie finge recuar, afirmando que só estava indo para sua caminhonete, mas no movimento rápido e traiçoeiro, ele saca uma arma de fogo e aponta para ela. Ali, o apelo desesperado de Anna, que menciona ter uma filha pequena, é completamente ignorado quando ele a arrasta à força para o veículo e lá dentro, em uma última tentativa de sobreviver, ela joga o jogo dele, respondendo afirmativamente à pergunta doentia sobre se ela conseguiria se ver com um cara como ele, e até mesmo descrevendo um vertido chocante e provocante que usaria em um futuro encontro. Ela diz, mas sua cooperação aterrorizada se prova inútil quando ele ataca ela brutalmente e elimina a coitada. Porém, é então que, em uma fração de segundos, a realidade se estilhaça e, no exato instante após o ato violento, Charlie é arremessado de volta no tempo, se encontrando novamente no momento em que entrou na lanchonete pela primeira vez e, para o seu completo espanto, Anna está viva, atendendo os clientes como se nada tivesse acontecido. Assim, incapaz de processar o que está acontecendo, ele observa o ambiente e vê que tudo está exatamente como antes, com os mesmos clientes nos mesmos lugares. Confuso, ele então se senta e, quando Anna se aproxima, suas primeiras palavras são perguntar a data e se ela por acaso o conhece, ao que ela responde com um simples "Nós já nos conhecemos?". Assim, a confusão de Charlie só aumenta e, perto dali, ele nota um homem chamado David, cujo rosto lhe parece extremamente familiar, mas todas as suas tentativas de comunicação são em vão. É como se David não pudesse vê-lo ou ouvi-lo, aprofundando ainda mais o mistério daquela situação inexplicável. Inevitavelmente, o ciclo se repete com uma precisão assustadora. O turno de Anna termina e a conversa ao lado de fora acontece, a perseguição, o sequestro e o assassinato se desenrolam da mesma forma e, mais uma vez, Charlie é lançado de volta para o ponto de partida. Porém, desta vez a confusão dá lugar à fúria. Ele então acusa todos no recinto de estarem armando para cima dele e, em um ato de desespero para provar sua sanidade, ele exige que Anna levante a blusa, procurando pela ferida que ele mesmo infligiu, mas não encontra absolutamente nada. Assim, a situação escala quando outro cliente, Sam, tenta intervir e Charlie imediatamente saca a arma. No entanto, Sam é mais rápido e dispara
nele. A morte, contudo, não é um escape, apenas um gatilho para um novo reinício e, ao retornar, ele grita para Sam: "Você disparou em mim." Assim, frustrado e enraivecido, Charlie tenta quebrar o ciclo à força, saindo da lanchonete e tentando fugir com sua caminhonete, ou até mesmo a pé, mas todas as alternativas se mostram inúteis, sempre trazendo ele de volta para o exato instante em que ele passa pela maldita porta. Com isso, Charlie finalmente compreende que está preso em um ciclo temporal, uma armadilha inescapável. Assim, sua reação inicial é de pura fúria, levando ele a disparar contra Sam e sair do local, porém instantaneamente ele é puxado de volta ao ponto de partida e, percebendo a inutilidade da violência impulsiva, ele muda de tática. Assim, no reinício seguinte, adota uma postura calma, se senta em seu lugar habitual e interage de forma cordial com Anna. Sua atenção, no entanto, se volta novamente para a figura enigmática de David. Assim, Charlie se aproxima dele e, quebrando o silêncio, questiona o que o homem faria se estivesse em seu lugar, preso a uma repetição infinita. E, como sempre, David permanece como uma estátua, sem esboçar qualquer reação, aprofundando o mistério. Assim, frustrado, Charlie decide testar os limites de sua nova realidade, começando a interagir de forma cada vez mais bizarras e invasivas com os outros clientes, desde bloquear a passagem de uma garota até se sentar à mesa de um casal e expor sarcasticamente o caso extraconjugal que eles têm. A crueldade de Charlie então atinge um novo patamar no ciclo seguinte, quando ele decide que os jogos psicológicos não são mais o suficiente. Ele então embosca as duas enfermeiras que havia se recusado a se sentar com ele e elimina uma antes mesmo que ela saia do banheiro. Porém, para sua surpresa, o loop não se reinicia com essa morte, forçando ele a tentar esconder o corpo. Porém, a tentativa é frustrada por um funcionário da lanchonete, que se torna a sua próxima vítima, com o seu corpo sendo descartado no lixo. Depois, a situação escala rapidamente quando a outra enfermeira, preocupada com o sumiço da amiga, começa a fazer perguntas, e dentro da lanchonete, Charlie se junta a Sam e Gray, mas a tensão é insuportável, e quando a enfermeira sobrevivente o acusa, o verniz de sanidade de Charlie se estilhaça por completo. Ele, então, retorna à mesa do casal adúltero e, em um ato de violência brutal, executa a mulher friamente, justificando seus atos com uma distorcida referência bíblica. E antes que pudesse continuar a matança, o cozinheiro da lanchonete surge de repente e o neutraliza, encerrando um ciclo sangrento. Depois, com o passar das inúmeras repetições, o prazer sádico de Charlie dá lugar ao tédio absoluto. Assim, o ato de eliminar pessoas que antes definia ele se torna uma rotina insuportável e previsível. Ele já memorizou cada diálogo, cada gesto de todas as pessoas naquele ambiente e, em uma tentativa desesperada de quebrar o padrão, ele faz um pedido inusitado: ovos com bacon, um prato que a lanchonete não serve naquele horário. Com isso, diante da recusa de Anna, ele insiste, sabendo que os ingredientes estão na geladeira, e confronta diretamente o cozinheiro. Ali, o confronto físico, no entanto, revela que o cozinheiro é surpreendentemente mais forte, derrotando ele com facilidade. Desse modo, uma nova obsessão se forma em sua mente. Talvez o cozinheiro, com sua força anormal, seja a chave para escapar. Assim, Charlie passa a dedicar seus ciclos a encontrar uma maneira de eliminá-lo, mas falha repetidamente e finalmente ele simplesmente dispara no cozinheiro, prepara sua própria refeição, a consome e em seguida se finaliza, porém o ciclo recomeça. É nesse ponto, após essa sequência específicas de evento, que algo muda. Ali uma nova figura, um homem idoso, aparece brevemente na lanchonete e desaparece tão rápido quanto surgiu, deixando Charlie ainda mais confuso. Depois, o acúmulo de fracassos e a repetição sem fim finalmente quebram ele, e ele chega ao seu limite absoluto. A frustração é tanta que o desespero leva ele às lágrimas, e vendo seu estado, Anna chama a polícia, que o arrasta para fora, mas até mesmo a intervenção exterior
não é capaz de quebrar o loop e, de volta à lanchonete derrotado, ele desabafa com David, admitindo sua total ignorância. É então que o impensável acontece. David fala, e com a voz carregada de decepção ele critica a fraqueza de Charlie, comparando ele a um lixo, e menciona até mesmo seu pai, que provoca uma reação furiosa em Charlie. Assim, Charlie exige saber o que precisa fazer e David, de forma enigmática, apenas diz que ele terá que descobrir. A resposta então surge quando Charlie, desesperado, pergunta se uma matança limpa e metódica ajudaria em sua liberdade, e o silêncio de David parece ser a confirmação que ele precisava. Assim ele inicia seu plano macabro, eliminando um por um, até que sobre apenas Anna. Assim, convencido de que finalmente decifrou o enigma, Charlie leva Anna para um canto do estabelecimento, preparando-se para finalizá-la. É nesse momento que uma nova funcionária chega para uma troca de turno e ele a transforma em mais uma vítima, sem hesitação. Ele, então, se volta para Anna, proferindo uma justificativa distorcida que aquele era o destino inevitável dela e que ele não suporta mais a existência sem sono e sem morte e que ela era a peça final para ele ser libertado. E com essas palavras, ele a ataca, esperando que a liberdade finalmente chegue. No entanto, o que ele recebe é a familiar e torturante sensação de reinício. Assim, o retorno ao ponto de partida é o golpe de misericórdia em sua psique já fragmentada e derrotado, ele sai da lanchonete, entra em sua caminhonete e desaba em um choro alto e desesperado, completamente esgotado pela carnificina sem fim que ele mesmo perpetuou. Depois, no ciclo seguinte, algo inédito acontece e um padre está sentado no lugar que ele costumava ocupar. Assim, Charlie se aproxima e o sacerdote o recebe com uma pergunta penetrante. O que você aprendeu, meu filho? E a resposta de Charlie é um lamento, um desejo de simplesmente voltar para casa, mas o padre o confronta, afirmando que ele sabe exatamente por que está ali, em busca de salvação. E, em um momento de rara vulnerabilidade, Charlie confessa em lágrima o peso de suas ações terríveis. O padre então lhe oferece uma centelha de esperança, recitando um versículo bíblico e lembrando-o de que o poder de escolher o próprio destino está em suas mãos. E, desesperado e quebrado, Charlie implora por liberdade e, acima de tudo, por perdão, perguntando o que deve fazer, e a resposta que recebe é simples, mas monumental: recomece. Assim, seguindo o conselho, o próximo ciclo se desenrola de uma maneira radicalmente diferente. Charlie não apenas se comporta bem, mas assume uma postura de redenção ativa. Ele muda de lugar, intercepta os viciados do lado de fora, usando sua arma na mão para ameaçar, mas não para matá-los, mas sim para afastá-los e proteger o ambiente e a jovem que acompanhava os adolescentes. Depois, ele trata Anna com uma gentileza inédita, se dirige às enfermeiras para agradecer pelo serviço que prestam e até mesmo se aproxima do casal adúltero. Desta vez, no entanto, ele não os aterroriza, mas compartilha uma história dolorosa sobre o seu próprio pai, abusivo e infiel, em uma tentativa de fazê-los refletir sobre o impacto de suas ações na vida de seus filhos e, como um sinal de que o universo está respondendo à sua mudança, a figura sinistra de David não está mais ali e pela primeira vez Charlie desfruta de uma refeição agradável, rindo na companhia de Gray e Sam. O ápice de sua aparente transformação acontece do lado de fora da lanchonete, pois é Anna que toma a iniciativa de se aproximar e pede um cigarro, puxando conversa sobre as estrelas e sua filha, que conhece todas as constelações. Ali o clima é leve e a confiança mútua cresce, culminando em um beijo quando chegam ao carro dele. Eles então entram na caminhonete dele e, em um gesto simbólico, Charlie deixa sua arma do lado de fora. No entanto, no momento de maior vulnerabilidade e esperança, sua natureza sombria prevalece e ele ataca ela mais uma vez. Mas o loop não se reinicia e, em vez disso, a cena se desfaz, revelando
uma sala de observação em uma clínica terapêutica. Assim, tudo é revelado e vemos que era uma simulação projetada na mente de Charlie, um prisioneiro serial killer que se voluntariou para o programa na esperança de forjar sua reabilitação e conseguir sua liberdade. E, ao ver a mulher que interpretou Anna, a realidade o atinge e ele explode em acusações, alegando que a sua simulação foi sabotada para fazer ele fracassar. A verdade, porém, é que ele falhou no teste, provando que sua essência violenta faz parte de seu DNA e que ele não pode ser mudado. Assim, os responsáveis pelo projeto explicam que o programa, embora controverso e criticado por muitos como uma forma de punição cruel, visa forçar os criminosos a confrontar a humanidade de seus atos para, teoricamente, reconstruí-los. A revelação final, no entanto, é mais chocante do que todas as outras. A mulher que o observa, que se passava por Anna e que agora lhe aplica uma injeção calmante, se chama Amy. Ela é, na verdade, a filha de Anna, a mulher que Charlie eliminou no mundo real, e com essa injeção ela o envia de volta para o pesadelo da simulação, aprisionando ele em um ciclo de sofrimento eterno, orquestrado por sua maior vítima. Fala pessoal, curtiu o filme de hoje? Se sim, deixe uma nota aqui nos comentários para ele, de 0 a 10. Isso ajuda muito o canal do Caramelo. E também não esquece de dar o like e seguir o canal.